Sabe, algumas das maiores perguntas que a gente pode fazer sobre Deus acabam esbarrando em dois conceitos que à primeira vista parecem até se contradizer. De um lado, a total independência dele. Do outro, sua natureza que nunca muda. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender o que esses atributos realmente significam e por que eles são, assim, a base de tudo. E olha, essas perguntas não são fáceis, né? Pensa bem, por que um ser que é completo em si mesmo, que não precisa de absolutamente nada, decide criar um universo inteiro? E como é que a gente concilia a ideia de um Deus que é uma rocha, sempre o mesmo, com aquelas passagens bíblicas que dão a entender que ele mudou de opinião? Pois é, vamos tentar desatar esse nó. Para começar, vamos pegar a primeira questão. Por que criar algo se não existe nenhuma necessidade? A resposta para isso está num atributo de Deus chamado independência, ou, para usar um termo mais técnico, azeidade. O nome é meio diferente, eu sei, mas a ideia por trás dele é o ponto de partida para entender todo o resto. Então, a parada é a seguinte: acidade, que vem do latim AC, significa literalmente desse mesmo. A ideia é que Deus existe por sua própria natureza. Ele não depende de nada nem de ninguém para existir. Não tem nenhuma carência, nenhuma falta. Todo o resto que existe, bom, existe porque ele quis criar. Mas ele simplesmente é. Isso já derruba uma ideia bem comum que a gente ouve por aí, a de que Deus criou o mundo e as pessoas porque ele se sentia só. Mas se a gente para pensar nisso, a solidão é uma falta, né? É uma carência. E isso bateria de frente com a ideia de um ser que é totalmente completo e autossuficiente. Ok, se não foi por solidão, então por quê? A teologia cristã aponta para uma resposta dentro da própria Trindade. Passagens como essa aqui, que em Jesus fala do amor que já existia com o Pai antes de o mundo ser criado, mostram que nunca houve falta de amor, de comunhão, de relacionamento. A perfeição já estava lá, dentro da própria divindade. Então, a criação não teria sido um ato para preencher um vazio, mas sim um transbordar desse amor que já existia. E olha só, essa passagem, ela é muito forte nisso. Ela vira a nossa lógica de cabeça para baixo. A gente está acostumado a pensar em deuses que precisam de oferendas, de serviço para ficarem satisfeitos. A visão que a Bíblia apresenta aqui é de um Deus que é a fonte de tudo. Ele não precisa receber nada, porque é Ele quem dá tudo, a vida, o fôlego, tudo. Ele é o provedor, não o necessitado. Mas aí surge uma pulga atrás da orelha, né? Se Deus não precisa de nós, isso quer dizer então que não temos importância? A fonte que estamos analisando argumenta que essa distinção é fundamental. Uma coisa é não ser necessário, e isso descreve a natureza de Deus, a autossuficiência dele. Outra coisa, bem diferente, é ser importante, e isso descreve o nosso propósito. O nosso valor não viria de preencher uma carência nele, mas de sermos uma criação feita de propósito por escolha para a glória dele. Beleza, agora vamos para a segunda parte do nosso quebra-cabeça. Se a independência de Deus ajuda a explicar por que ele criou, a imutabilidade nos ajuda a entender como ele se relaciona com a criação. E é aqui que a gente encara de frente aquele paradoxo do Deus que não muda, mas que parece mudar. E o exemplo que todo mundo lembra é o de Nínive, certo? A história famosa. Deus manda o profeta Jonas avisar que a cidade vai ser destruída em 40 dias. Aí o povo da cidade se arrepende de verdade, do rei ao mais simples cidadão. E Deus não destrói a cidade. Olhando assim de primeira, parece uma mudança de ideia clássica. Como isso se encaixa com um Deus imutável? Então, o pulo do gato aqui, segundo a fonte, não é que Deus mudou, mas que a situação mudou. Vamos ver a sequência. Primeiro, a gente tem o pecado de Nínive. Diante disso, a reação de um Deus justo é declarar o juízo. Só que aí a situação muda completamente. O povo se arrepende. E diante do arrependimento, a reação consistente do mesmo Deus, que também é misericordioso, é mostrar compaixão. A mudança não está no caráter de Deus, mas na ação dele em resposta a uma realidade que mudou. Tá, mas então, o que não muda em Deus? O que é essa rocha firme? A fonte aponta para 4 pilares principais. O ser de Deus, que é eterno, nunca aumenta nem diminui. Suas perfeições, seu caráter, seus atributos, como justiça, amor, santidade, que são sempre perfeitos. Seus propósitos maiores, que seguem seu curso sem desvios. E, claro, suas promessas, que são totalmente confiáveis. Só que isso abre a porta para outra dúvida. Uma dúvida talvez até mais pessoal. Um Deus que não muda é um Deus que não sente? Um Deus frio, distante, que olha para o nosso sofrimento ou para a nossa alegria com indiferença? É aqui que a gente precisa fazer uma distinção que é super importante.
Entender a diferença entre essas duas palavras é a chave de tudo. Imutabilidade é o conceito bíblico que a gente está vendo. A natureza e as promessas de Deus são firmes. Agora, impassibilidade é outra coisa. É a ideia de que Deus não tem emoções, não tem paixões. E a fonte que a gente está usando argumenta fortemente contra isso. Um Deus imutável não é, de forma alguma, um Deus apático. E a prova disso tá espalhada pela escritura inteira. A gente vê Deus sendo descrito com uma variedade enorme e profunda de emoções. A alegria de um noivo com a noiva, a tristeza que pode entristecer o Espírito Santo, a ira diante da injustiça, a compaixão de um pai por seus filhos, um amor que é eterno. O retrato que a Bíblia pinta não é o de uma força cósmica impessoal, mas de um ser profundamente relacional, cujas emoções são perfeitas e sempre alinhadas com seu caráter. Ok, a gente falou de teologia, de termos em latim, de histórias antigas, mas e daí? No fim do dia, na vida real, por que a independência e a imutabilidade de Deus deveriam importar? A resposta é simples, porque elas são o chão onde se pisa, são o alicerce de tudo. Pensa comigo rapidinho, só por um instante. Imagina como seria um universo governado por um ser que não fosse imutável. Um Deus que, sei lá, pudesse acordar amanhã um pouco diferente, um pouco menos bom, talvez. Quais seriam as consequências disso? O resultado seria, sinceramente, assustador. Um Deus que pudesse mudar para pior não seria confiável. As promessas dele poderiam simplesmente expirar. A esperança de salvação, o perdão dos pecados, tudo isso poderia ser cancelado a qualquer momento. A fé inteira dependeria do humor de um ser instável. A confiança verdadeira seria impossível. E tem essa citação do teólogo Herman Bavinck que amarra essa ideia perfeitamente. Ele diz que a diferença entre o Criador e a criatura é a diferença entre ser e vir a ser. Nós e tudo ao nosso redor estamos sempre vindo a ser, sempre mudando, crescendo, decaindo. A nossa realidade é o fluxo constante. A fé, nesse cenário, só encontra um lugar seguro para se firmar em alguém que é puro ser, uma rocha que não muda no meio de um oceano de mudanças. Então, para fechar, fica essa reflexão. A imutabilidade de Deus não é só uma ideia teológica fria e distante. Ela é apresentada como a garantia máxima de que a bondade, a justiça e o amor que servem de base para a fé hoje serão exatamente os mesmos amanhã e para todo sempre.